Olá, sejam bem-vindos ao programa Viver com Saúde. O nosso programa é transmitido pelas multiplataformas digitais da Igreja Cristã Maranata. O tema do nosso programa é prematuridade e a nossa convidada é a doutora Ana Carolina Góes Amaral. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Ana Carolina. Obrigada. Prazer estar aqui mais uma vez. Então, vamos lá. Esse é um tema que causa muita preocupação nas gestantes, né? E quais são as causas, assim, quais as principais causas da prematuridade? A prematuridade, ela pode ter causas maternas e causas fetais, né? Então, na mãe, às vezes, comorbidades, alguns problemas de saúde que a mãe já tenha, problemas de pressão alta durante a gestação, diabetes durante a gestação, a idade da mãe também, às vezes, quando é uma idade mais avançada ou muito jovem, é um fator para a prematuridade. Se a mãe já teve um filho prematuro, é um fator que predispõe a ter outro parto prematuro. Gemelaridade, que às vezes as pessoas falam, nossa, meu sonho é ter gêmeos. Não! O pediatra neonatologista fala, não, faz isso não, porque aumenta o risco também de prematuridade. E no bebê, às vezes uma restrição de crescimento, alguma malformação, também pode predispor ao nascimento prematuro. E existem fatores genéticos que aumentam esse risco de parto prematuro? Existem, mas ainda são estudos que estão começando a determinar, tentar achar se existe efetivamente um gene que esteja ligado à prematuridade, mas ainda não tem esse fator determinado. Claro que, por exemplo, histórias familiares de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, né, e aumenta o risco da paciente ter e é uma herança genética, mas ainda não tem um gene culpado da prematuridade. Entendi. E como o pré-natal ele pode ajudar a reduzir essas chances de parto prematuro? Principalmente acompanhando e identificando precocemente essas alterações. Por exemplo, a diabetes gestacional. Eu tive diabetes gestacional, né, durante a minha gestação. O acompanhamento, o controle, né, me fez chegar a 40 semanas. Então, o acompanhamento com o pré-natal faz a mulher ter controle sobre essas comorbidades. Se o bebê está tendo uma restrição de crescimento, identificar precocemente, fazer intervenções nutricionais, com a pressão também, acompanhamento da pressão, né, dependendo do fator para o bebê, né, acompanhamento com ultrassom mais frequente, ou se a mãe identificar se a mãe tem o colo encurtado, porque ela pode fazer um procedimento onde ela impeça o trabalho de parto prematuro. Então, basicamente identificar essas causas e tratá-las antes delas se tornarem efetivamente um problema. Então, existem cuidados que têm que ser tomados no nascimento e na UTI neonatal, não é isso? Quais são os principais desafios enfrentados por um bebê prematuro logo depois do nascimento? O bebê prematuro, né, bebê prematuro é todo bebê abaixo de 37 semanas. Então, todo bebê abaixo de 37 semanas, em diferentes graus, ele vai enfrentar alguma dificuldade nesse momento do nascimento. Existem muitos bebês de 36, 35, até mesmo de 34 semanas, que não vão ter, né, intercorrência, nenhum problema assim que nascem. Mas isso não é certo, não é, a gente não tem como afirmar. Então, em diferentes graus, sempre vai ter algum momento ali na transição que o bebê prematuro vai enfrentar um pouco mais de dificuldade do que o bebê termo. Os bebês prematuros, eles estão completamente formados. Eles têm todos os seus órgãos. O pulmão está completamente formado, o coração está completamente formado, o rim está completamente formado. Mas eles não estão preparados para já começar o seu funcionamento. Então, às vezes, o bebê vai ter essa dificuldade de que o pulmão e o coração façam toda a mudança e alteração para a vida extrauterina necessária. Então, muitas vezes, o bebê prematuro, o mais comum é precisar de uma assistência ventilatória, então, precisar de uma ajuda, né, para estabelecer a sua respiração em diferentes níveis. Pode ser com dispositivos menos invasivos ou com dispositivos mais invasivos. Às vezes vão precisar de algum medicamento, algum suporte para
para que esse coração dê conta de fazer a transição da circulação fetal para neonatal e manter a perfusão dos órgãos, manter a pressão, né, que quando o coração bate, ele vai mandando o sangue para os órgãos. Então, principalmente o órgão principal que ele precisa mandar é o cérebro. Então, às vezes, ele precisa de uma ajuda para conseguir executar a sua função em sua totalidade. E como que funciona o atendimento imediato, assim, de um bebê prematuro na sala de parto? Os bebês prematuros, eles têm mais suscetibilidade a perder calor. Então, geralmente, o bebê prematuro, a gente não seca ele, a gente coloca direto num saco plástico. Dependendo, a gente brinca que compramos ali no supermercado, que é um saco bem semelhante ao do supermercado. É claro, existem hoje tecnologias, saquinhos especiais para a gente movimentar menos o prematuro, né, já colocar ele certinho, já com o seu capuz também plástico, porque os bebês, eles têm a região da cabeça proporcionalmente para o seu corpo maior do que na gente. Então, ali é uma área grande de perda de calor. É uma área que a gente sempre tem que lembrar e proteger, colocar a touquinha. Nos prematuros, a gente coloca a touca dupla, que é o plástico, e a outra touquinha para evitar a perda de calor. Então, a principal diferença que a gente vai ver logo que nasce, o bebê prematuro, se ele nasceu bem, ele também pode ficar no clampeamento oportuno, ficar um tempinho maior junto da mãe, mas eu preciso prover calor e colocar ele dentro de um saquinho para ele não perder temperatura. Uma outra coisa, né, nem todo bebê termo vai precisar de monitorização. O bebê prematuro, muito mais frequentemente, vai precisar de monitorização. E dependendo da idade gestacional, mesmo que ele esteja chorando, ele vai precisar de uma assistência ventilatória menos invasiva para não caminhar para uma fadiga respiratória. Quanto menor, também menor o peso, menor musculatura, menor capacidade de conseguir manter uma respiração efetiva sem auxílio. Entendi. E quais são as tecnologias e equipamentos essenciais para o cuidado do bebê prematuro? O bebê prematuro, ele precisa se manter o mais semelhante ao útero possível. Então, a gente precisa de um ambiente onde ele fique aquecido, um ambiente que fica também umidificado, para ele perder, né, semelhante ao ambiente intrauterino, onde ele estava envolto pelo líquido amniótico, e para ele perder menos calor para o ambiente. Um ambiente quanto mais silencioso possível. Então, hoje em dia, o que nos permite são as incubadoras, onde a gente consegue manter um ambiente aquecido, com menor variação de temperatura, com a umidade controlada. Também conseguimos escurecer o ambiente ali dentro. A gente pode utilizar ou manta ou capinhas protetoras onde a gente escurece o ambiente. O bebê fica monitorizado e a gente vai acompanhando a sua vitalidade através dos monitores que vão acompanhando frequência cardíaca, saturação, que acompanham também a parte ventilatória com o respirador e a parte da pressão. E como os pais podem participar desses cuidados do bebê na UTI neonatal? É um ambiente, às vezes, intimidador para o pai, né? Ninguém espera ir para a maternidade, ter o seu bebê e não ter o seu bebê no colo. É um momento difícil, é um momento que precisa de acolhimento e precisa dos pais participando. Esse bebê, ele precisa sentir que ele tem um ambiente saudável, bom, amoroso, esperando por ele, né? Que ele tem ali tranquilidade para ele se desenvolver. Então, envolver os pais no cuidado, os estudos mostram que tem um desfecho muito bom, né? Lá na frente, na alta dos pacientes. Então, assim que possível, né? Nas primeiras horas, o prematuro às vezes a gente não pode mexer nele, a gente deixar ele mais quietinho possível. Mas logo que é possível, o pai pode pegar no colo, ficar pele a pele com o pai, ou com a mãe, ou com quem tiver, né, se por algum problema de saúde, algum dos dois estiver impossibilitado, pode ser feito com algum outro familiar. Isso ajuda o bebê a manter temperatura, a manter a sua regulação mais normal. Né? Assim que o bebê vai desenvolvendo na UTI, os pais podem ser incluídos e devem ser incluídos no cuidado
nas trocas, na limpeza, em acertar uma luvinha, uma meia. Os pais devem ser incluídos nesses cuidados. Isso é muito importante para o desenvolvimento do bebê. Muito bom, né? E realmente é um momento muito desafiador mesmo. Os pais vão com toda a expectativa, né, de uma gestação que se prolonga e aí se vem diante de um bebê que nasce prematuro, que tem que ficar no hospital e que eles não podem ficar ali, não podem levar para casa, né? É um momento muito desafiador. E aí, quais são, assim, as principais complicações do bebê, de saúde no bebê prematuro? Quanto mais prematuro, maior as possibilidades dele ter complicações. Abaixo de 28 semanas, a gente chama do prematuro extremo. Esse bebê é um bebê que efetivamente está mais suscetível a complicações. O bebê que já está ali chegando próximo a 30 semanas, ele tem possibilidades também, mas é um bebê que tem uma tendência a ter um desenvolvimento muito mais tranquilo, né? Algumas situações, como por exemplo, a retina. A retina, às vezes, ela não está completamente formada ainda. Ela é uma que ainda não está completamente no total de sua função. Então, é um quadro que a gente precisa acompanhar, que a gente precisa observar, porque é uma complicação possível, né, que a gente chama de retinopatia da prematuridade, que é um déficit, né, na visão. A parte da respiração, quando o bebê precisa de utilizar a ventilação de forma muito prolongada ou com parâmetros muito altos, ele pode desenvolver a displasia broncopulmonar, que é um quadro pulmonar crônico, como o nome diz, que pode levar a descompensações, predispõe a infecções, às vezes a quadros de sibilância, que também precisa ser acompanhado com um especialista. Existem também algumas alterações que podem no desenvolvimento motor, como a gente já conversou um pouquinho antes sobre desenvolvimento motor na aula de cuidados, né, do recém-nascido. O bebê pode ter algum prejuízo no seu desenvolvimento. Mas para isso, para o recém-nascido que nasceu prematuro, a gente indica a fisioterapia de estimulação precoce. Então, a gente não espera ter um problema para intervir. O correto é a gente intervir antes desse problema chegar. Então, assim que o bebê está em casa e está em ganho de peso, e, né, o pediatra avalia e ele já está, vamos dizer assim, liberado para fazer atividades físicas, fazer a sua fisioterapia, é recomendado que ele faça essas terapias. E eu já vi pacientes gravíssimos, eu acompanhei, não terem sequela alguma. Então, sim, é possível. Podem acontecer? Podem, mas com cuidado, com vigilância, com, né, os pais ali juntos também, que isso interfere bastante no desfecho, também pode gerar um bebê que não tem nenhuma sequela. Ai, que bom. E como a prematuridade ela pode afetar o desenvolvimento neurológico do bebê? A UTI, por mais que a gente tente imitar o útero, é um ambiente estressor. Não tem como. O monitor apita, a porta abre, a portinhola, mesmo que a portinhola da incubadora abra, faz barulho. O motor da incubadora também faz um barulho. Então, todas essas situações são situações estressoras. E situações estressoras geram inflamação e geram prejuízo no desenvolvimento neurológico. Por isso que a gente sempre fala, o ambiente mais tranquilo, quanto mais se sentir seguro, se sentir junto dos pais, que é o que o bebê conhece de mais seguro. O toque, o calor dos pais, a voz dos pais, então, ajudam a ele ter esse desenvolvimento neurológico melhor. Mas o que principal da unidade ali, que interfere, que por mais que nós, humanos, a gente tente diminuir o estresse, ele vai acontecer em algum momento. Vai acontecer coleta de sangue, procedimentos que ainda não temos como não fazer. E existe diferença no desenvolvimento pulmonar, cardíaco e digestivo em bebês prematuros? Existe porque existe uma substância que chama surfactante que o bebê ele produz mais no final da gestação. Então, quando o bebê nasce antes, ele não tem quantidade suficiente, às vezes, desse surfactante. O surfactante é uma substância que está na parede do alvéolo pulmonar para manter ele aberto, não deixar ele fechar. Assim como uma bola, uma bexiga de soprar de aniversário, quando ela está fechada é mais difícil de soprar,
um alvéolo fechado ele é mais difícil de abrir e de acontecer ali a troca que é necessária. Então, os bebês, às vezes, né, como tem essa deficiência desse surfactante, quando eles nascem mais prematuros, tem essa dificuldade no desenvolvimento pulmonar. A questão do digestivo, aquele intestino ainda não estava pronto para digerir. Ele estava pronto para receber tudo de mão beijada pela placenta, pelo cordão umbilical. Então, ele não estava preparado para isso. Então, o bebê prematuro, ele precisa ser alimentado de forma mais lenta, ele precisa ser treinado como que ele vai sugar, ensinado a sugar, né? Às vezes, dependendo da idade gestacional, ele nasceu antes da idade da maturidade da sucção. Então, ele vai ter que ser ensinado a sugar, né? A dieta vai ter que ser introduzida de forma lenta, para ele entender que agora é aquela função que precisa ser exercida. Entendi. E cardíaco tem alguma diferença também? É mais a questão da força de contratilidade, que às vezes precisa de algum suporte para ajudar o coração a ter força para manter essa pressão, essa perfusão por todos os órgãos. E existe algum acompanhamento médico especial, assim, após a alta hospitalar do bebê prematuro? O ideal é que o bebê prematuro ele seja acompanhado por especialista em bebês prematuros. Então, os neonatologistas são os pediatras que fazem especialização em neonatologia, né, os neonatologistas, eles são profissionais que estão mais bem preparados para acompanhar o bebê prematuro. Existem também profissionais que se especializam nessa área, então pediatras que se especializaram em acompanhar o bebê prematuro. Isso é importante porque o bebê prematuro, ele precisa fazer algumas triagens, acompanhar doença metabólica óssea, anemia, essa fisioterapia de estimulação precoce, então identificar alguma alteração que precise ser identificada e tratada de forma precoce. Então, o ideal é que ele seja acompanhado por um profissional que conhece o prematuro. Então, doutora Ana, esse tema é muito longo, muito assunto interessante e necessário para os pais e para as famílias que enfrentam a prematuridade. Nós vamos continuar isso em outra data, para a gente continuar tratando esse assunto, tirando as dúvidas dos nossos participantes. Se você tem uma dúvida sobre bebê prematuro, se você tem algo a perguntar, manda pra gente. A gente pode incluir essa sua pergunta no próximo programa. Te agradeço novamente pela sua participação. Muito obrigada. Obrigada. Falar de bebê prematuro é a paixão. E uma coisa que eu falo na UTI e que queria deixar esse recado para talvez algum pai, alguma mãe que esteja passando por esse período, tenho certeza que o que as mãos humanas puderem fazer, elas vão fazer. Mas a gente tem um Deus que faz muito mais do que, né, a gente. Então, ele capacita o homem, mas faz muito mais. Então, confiar, orar e falar para o seu bebezinho que o Senhor está cuidando dele, com certeza vai influenciar no desfecho, na resolução, na alta desse bebê. Ai, que mensagem linda, muito tocante. E é isso mesmo, nós temos um Deus que cuida das nossas vidas e Ele tem sempre o melhor para nós. Assim nós nos despedimos desse programa, convidando vocês a continuarem a viver com saúde.